Capítulo 19 de Lucas, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Palavra conhecida. Zaqueu era pequenino, e quando Jesus ia entrando em Jericó, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha uma vontade tão grande de conhecer Jesus. Mas Zaqueu era publicano, era cobrador de impostos, enriquecia às custas dos outros. Podemos dizer assim, era um ladrão, né? Roubava as pessoas. Mas ele ouviu falar de Jesus, dos milagres, das maravilhas que Jesus estava fazendo na sua região, no meio do seu povo. E ele sentiu um desejo tão grande de conhecer Jesus. Mas quando ele olhava e via e sabia, buscava informações, ele ficava sabendo, olha, em volta dele, em volta do mestre, só tem multidões. Ele imaginou, como é que eu vou vê-lo? Não tem como. E ele ficou sabendo que ele estava entrando em Jericó e uma multidão o seguia. Ele subiu uma figueira brava para ver Jesus. E Jesus chegando, olha para cima e fala para ele: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu correndo, a alegria era tanta e recebeu com muito júbilo, com muita alegria. Mas eu quero te falar uma coisa maravilhosa que o Espírito de Deus me fez entender dentro dessa palavra. Jesus chegou à casa de Zaqueu, creio eu, estou aqui conjecturando, sentou à mesa e começou a comer com ele, mas não dirigiu a ele nenhuma palavra. A Bíblia diz que não falou nada a Zaqueu. Zaqueu olhando para ele, reconhecendo que ele era o mestre, que ele era o Messias, que ele era aquele de qual a Bíblia já tinha falado, que viria para salvar a humanidade. Zaqueu reconheceu que estava diante do próprio Deus, e a sua alma, o seu coração, o seu ser doeu. E ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, vou devolver quadruplicado. Não precisou de Jesus falar. Jesus apenas olhou para Zaqueu, comia com ele, olhava para ele. O olhar de Jesus entrou a alma de Zaqueu, e Zaqueu entendeu. Ele está dizendo: muda, Zaqueu. E quando ele disse que devolveria quadruplicado, Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. A vida de Zaqueu. Quando Jesus encontra Nicodemos, no capítulo 3 de João, quando Jesus encontra Nicodemos, mestre em Israel, era um dos homens mais importantes de Israel. Ele conversa com ele à noite e fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas Jesus não falou da posição de Nicodemos, Jesus não criticou nenhuma atitude de Nicodemos. Quando eles levam a mulher que foi pega em adultério e coloca diante de Jesus, ele riscando na areia, ele olhou para todos eles e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Quando ele levantou a cabeça, ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: não sei, Senhor, foram embora. Ele disse: vai e não peques mais. Vai e não prostitui mais, mulher. Muda a tua vida, serve ao Senhor nosso Deus de corpo, alma e espírito. Jesus não condenava ninguém. Jesus não ficava metendo o dedo na ferida das pessoas, mas apenas amava e mostrava que com amor ele estava mostrando que assim faz aquele que foi chamado para conquistar os outros. Jesus não condenou ninguém pelas suas atitudes, mas apenas amou a cada um. Procurou estar perto e procurou fazer com que entendesse que a mensagem que ele trazia era uma mensagem de amor, era uma mensagem de transformação, de mudança. Quando ele encontra o jovem rico e ele pergunta a ele: mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: honrar pai e mãe, fazer isso, fazer aquilo. Ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde quando eu sou menino. Ele disse: então vai e vende tudo que tem, vem e segue-me. Ele não foi, mas Jesus não o condenou e nem sequer disse para ele: olha, tu tem vivido agarrado na riqueza, tu tem vivido espoliando, enchendo os bolsos, os cofres, a sua conta bancária, você tem vivido mais para o mundo. Jesus não tocou nesse assunto, apenas falou o necessário. E é isso que nós precisamos entender, querido, que nós precisamos falar o necessário. Olha, o Espírito de Deus revelou, e assim o é. Se você quer acreditar, acredita. Se não quer, não tem problema. Eu te digo uma coisa, mas uma coisa é certa,
que muitos acham e muitos têm achado que estão entendendo a palavra de Deus e que estão sendo os maiorais, andando de nariz empinado, de peito estufado, pregando a palavra de Deus ao seu jeito, à sua maneira. E a palavra de Deus é para ser pregada, mas é para que o homem vá para o joelho e busque a unção e a direção do Espírito de Deus, porque aquele que prega na unção e na direção do Espírito de Deus fala aquilo que Deus quer que seja falado. Muitos estão entrando nos templos, querido, abrindo a Bíblia, pregando a sua maneira, a seu bel prazer, metendo um porrete nos outros, falando um monte de besteira, pregando um monte de heresia e me enfiando por goela abaixo daqueles que são chamados servos de Deus. É preciso ter cuidado com aqueles que estão subindo aos nossos púlpitos e ministrando a palavra do Senhor. Tem que saber se ele é homem que tem vida de oração, se ele é homem que consagra, se ele é homem que jejua, se ele é homem que busca ter intimidade com Deus. Porque se ele não tem, ele vai pregar aquilo que já ouviu pregar, ele vai falar daquilo que outros já falaram, e talvez os outros falaram um monte de heresia, às vezes interpretaram a Bíblia ao seu jeito, ao seu bel prazer. Mas o Espírito de Deus quer que nós interpretemos a Bíblia, a direção e a orientação sob a orientação dele, e não do homem, ou porque ouviu alguém falar. Há muitos por aí dizendo que entende de escatologia, que conhece, que lê o Apocalipse, que entende todo ele. Ainda não entende, querido, porque nesses momentos e nesses dias, creio eu, o livro de Daniel está começando a ser aberto, o livro do Apocalipse está começando a ser revelado verdadeiramente, porque isso tudo era para os fins dos dias. E muitos estão dizendo que há muitos anos já estudou escatologia e já entendeu todos os livros. Isso não acredito eu, porque muitas surpresas virão por aí. Prepara-te, ó crente, ó servo do Senhor, porque muitas surpresas virão por aí, e nós temos que entender que estávamos seguindo pisada de outros e não a pisada do mestre, chamado Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Jesus não veio para condenar a sua vida, mas veio para salvá-la. Jesus veio para mudar a tua história. Jesus veio para mudar tudo aquilo que você um dia pensou que estava certo e não estava. Ele veio para mudar. Mas eu quero te falar uma coisa hoje na direção do Espírito Santo de Deus. Abra os teus ouvidos e peça ao Espírito do Senhor para que fale contigo. E peça ao Senhor para que te ensine, para que você entenda e não erre o caminho. E não seja chamado, talvez, de uma ovelha ou de alguém que Jesus nunca te conheceu, mas ouça o Espírito do Senhor falar contigo, para que você possa ser chamado de bendito do Pai. Guarde isso no teu coração. Jesus sabia que Zaqueu roubava, Jesus sabia que Zaqueu era rico, mas ele não disse uma palavra, apenas comia com ele. E os fariseus, saduceus diziam: olha, isso não é o Messias não, ele come com pecadores, ele come com ladrões, ele come com esse povo todo. Mas Jesus não estava ali para condenar Zaqueu, mas para salvar Zaqueu. E o verdadeiro mestre, o verdadeiro pastor, o verdadeiro doutor da lei hoje, ele precisa ensinar e mostrar: olha, eu estou te falando de Jesus, que não te condena, mas que te salva, que muda a tua história e que te leva para o céu junto do Pai. Faça isso. Porque muitos do passado condenaram pequenos ou médios ou grandes erros e jogaram para a rua e viram morrer na prostituição, no pecado. Eu te digo uma coisa: o dia que estiver diante do Senhor, Ele te cobrará isso. Não preocupe, porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Eu sei de tantas coisas nessa vida de 60 anos, e de caminhada, e de ouvir o meu pai e a minha mãe, e muitos pregadores que pregaram sob a unção e a direção do Espírito de Deus. E vi tantas coisas que foram feitas fora da orientação do Espírito de Deus. E muitas vidas que foram mortas, muitos profetas que foram mortos, por homens que só estavam preocupados com a patente, com a cadeira que estava ocupando. E lembra de uma coisa: ser pastor é buscar ministrar sob a orientação de Deus. Ser pastor, ser dirigente, ser líder é buscar viver um verdadeiro ministério espiritual vindo do céu, descido da graça, do trono da graça de Deus. Não é para homens entender que é para comprar carros importados, comprar terra, comprar fazenda, ter milhares de cabeça de boi e dizer: eu sou bambanga. Não tem nada disso, querido.
querido. Você pode ser bambanga aqui na terra, mas diante de Deus, com certeza, haverá um julgamento justo e correto. E você não escapará dele. Eu não escaparei. Nós não escaparemos. Então, ame o teu próximo. E deixe que Jesus julgue ele, não você. Porque isso é o que nós temos feito. Julgado as pessoas segundo a nossa vontade, o nosso querer. Seja servo, seja fiel a Deus. Ame o teu próximo como Jesus amou a todos aqueles que estavam em volta dele. Ame. E faz com que o reino do Senhor cresça nessa terra. Amém? Que Deus abençoe a